Boa tarde. A gente dando uma continuidade às aulas, certo? Hoje nós vamos estar falando da escola eleática, certo? Que está basicamente Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia e Melissos de Salmos, certo? Esses três filósofos fazem parte dessa escola. Uma pergunta que pode aparecer, e que talvez vocês vejam em algum lugar, é que alguns autores, alguns historiadores, vão atribuir que Xenófanes, né, ele faria parte dessa escola também. Na verdade, isso é uma tradição antiga, ela foi questionada depois da interpretação dos textos, e se viu que esse pensador não faz parte dessa escola. Ele tem um outro caminho, um outro papel, que foi aquilo que a gente falou em especial. Ele é basicamente um pensador independente, ele não, certo? Ele é um poeta, basicamente um poeta de Aedo, certo? E um pensador propriamente independente. Tá? Essa é a interpretação mais atual hoje. Então não se coloca hoje esse pensador dentro da escola eleática. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa escola é o seguinte: a gente viu que em Homero havia uma certa noção relacionada à natureza com os deuses de uma cosmogonia. A gente viu que em Hesíodo aparece a ideia de uma teogonia, certo? Então, em Homero havia a ideia de que os deuses eram forças propriamente da natureza, estavam dentro da physis, dentro disso que nós chamamos de physis, tá? Que a gente conversou sobre isso. A palavra natureza é uma redução que não é igual a esse termo físico, ele é mais amplo, tudo bem? Nós vimos que em Hesíodo surgiu a ideia de mostrar essa physis como ela é organizada a partir da relação entre os seres, ou seja, entre os deuses, casamentos, alianças e aquela ideia de geração de deuses, tudo bem? Depois surgiu a ideia que vai ser a grande inovação dos pré-socráticos, que é a ideia de uma cosmologia, tudo bem? Ou seja, a ideia de você tentar uma explicação onde você procura não explicar os elementos propriamente da natureza através da ação propriamente de Deus, mas de elementos da própria physis, tudo bem? E nós vimos que isso não quer dizer que esse pensamento seja totalmente racional. Ele está num processo, certo, de transição de uma visão propriamente mística, certo, para uma visão propriamente racional. As duas coisas estão interligadas, tá bom? Qual que vai ser a grande atribuição que vão atribuir de novo para essa escola? E, novamente, a gente tem que tomar cuidado aqui com as palavras. Vai se atribuir a Parmênides, principalmente, que ele vai ser o fundador da ontologia. Só que a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, a ontologia, o termo ontologia, ele vai surgir no século XVII, certo? Então, é uma palavra muito recente, ela não existe, essa ideia não é propriamente do Parmênides, mas em que sentido se atribui isso? Essa escola eleática e propriamente ao Parmênides. No sentido de que há uma inovação, certo? Que vai possibilitar o surgimento disso. Ou seja, o Parmênides não é propriamente o pai de uma ontologia, mas ele seria o primeiro, certo? Que começaria a criar isso que depois vai ser chamado de ontologia. Tudo bem? Então o termo ontologia, como a gente fala, ele não é um termo que o Parmênides usa. Ele é um termo muito posterior, muito mais recente. Então, tem que se tomar cuidado com isso, como se fala que ele cria propriamente uma ontologia, tá? Mas, na verdade, ele apresenta uma inovação no processo de raciocínio. Então, em que sentido ele é diferente, tá? Então, vamos tomar cuidado com esse termo ontologia. Ou seja, o Parmênides, ele possibilita, através do que ele vai escrever, certo? Do poema que ele vai escrever, algo que depois a ontologia vai se utilizar. Mas ele próprio não tem uma ontologia, apesar de algumas pessoas atribuírem a ele. Isso chama-se um anacronismo. Então, só para a gente entender isso. Então, o que vai ser propriamente aquilo que o Parmênides e essa escola vai trazer de novo, né? A gente viu que, desde a escola jônica, passando por Heráclito, certo? Os pitagóricos, o que você via? Você observava, havia um esquema propriamente dito que estava ligado a como que você chega a arqué, certo? E para a partir disso, chegando nessa arqué, explicar propriamente como que é a physis. Então o que acontecia?
basicamente, você tinha, de um lado, aquilo que seria a pluralidade dos objetos, a multiplicidade dos objetos, e do outro, a unidade, a arqué, aquilo que dá origem. Então, todas essas escolas, apesar das diferenças que a gente apresentou aqui, elas partiam da ideia de que você acha essa arqué, que está na física, pode ser a água, pode ser a terra, pode ser o fogo, né? O logos que a gente viu com o Heráclito, pode ser os números, no sentido que a gente falou com os pitagóricos, e a partir disso, você, certo? Pega esse elemento que dá unidade às coisas e retira dela a multiplicidade. Então, é como se você pensasse que essa physis, ela, quando surgiu, ela teve uma determinada origem, certo? Que vem desse elemento, e esse elemento dá base a ele. Mas como que você chega a diferenciar o que é os objetos dessa multiplicidade e essa arqué? Através dos sentidos. Ou seja a escola jônica, seja propriamente a Heráclito, seja os pitagóricos, seja o Xenófanes, certo? Propriamente, o critério de conhecimento estava ligado aos sentidos. Ou seja, através dos sentidos, através da observação, entre outras coisas, você chegava nessa arqué, você diferenciava dos outros objetos e a partir disso você tentava explicar como que se saiu dessa unidade, dessa arqué que cria tudo, que possibilita tudo, para os diversos objetos. A gente viu que com os jônicos apresentou-se a ideia de rarefação, condensação, certo? Com Heráclito apareceu a ideia de unidade dos opostos, certo? A mesma coisa apareceu também essa ideia de unidade com os opostos nos pitagóricos, com a ideia dos números, certo? Ímpar e par, que são opostos, certo? Que possibilitam a divisão em quinta, quarta, certo? Esses intervalos. E o que isso mostra, basicamente? Que o critério para se chegar propriamente nessas escolas até agora, até os Eleatas, né? A escola eleática, né? Basicamente, era o critério dos sentidos. A crítica que vai estar presente no poema de Parmênides vai ser exatamente isso. Então, em Parmênides o que vai estar, qual que vai ser a grande questão? Não vai ser tanto você apresentar uma nova physis, ou melhor, uma nova arqué, certo? Não é um outro elemento da physis. Há essa preocupação também, porque o Parmênides se preocupa em dizer qual que seria a arqué que possibilita essa physis. Porém, a grande preocupação que vai estar no poema de Parmênides, certo? Vai ser a questão de como eu consigo chegar ao conhecimento. De que forma eu chego ao conhecimento, certo? Então, vai haver uma mudança da forma do caminho para a verdade. Os sentidos que eram apresentados como caminho para a verdade nas outras escolas, apesar de haver como a gente viu, uma diferenciação também, que os sentidos também enganam. Só lembrar que Heráclito falava, olha, os homens, eles não ouvem logos corretamente, então os sentidos enganam ele. Então, havia essa diferenciação, mas os mesmos sentidos serviam também para a verdade. Então, Parmênides vai começar a apresentar uma outra via que não são os sentidos, certo? E ele vai apresentar 3 vias propriamente ditas. A primeira via vai ser a via do ser, certo? O ser o ser da verdade absoluta. A segunda via vai ser a via do não ser, tudo bem? Aquilo que é impensável, aquilo que é indizível, tudo bem? E a terceira via vai ser propriamente a via da doxa, certo? Da opinião, da confusão entre ser e não ser. Então, ele vai apresentar 3 vias para o conhecimento. E ele vai dizer uma coisa que é fundamental aqui. Ser, certo? Pensar, certo? E ser são a mesma coisa. Isso tem um papel fundamental aqui. Ou seja, não é possível nós pensarmos, segundo o Parmênides, algo sem sentido. Então, vai se estabelecer em Parmênides, e é fundamental, antes de a gente entrar nisso, só para explicar algumas coisas, o poema de Parmênides ele é dividido em 2 partes. A primeira parte seria esse debate sobre as vias do conhecimento,
certo? Que seria sobre a questão do ser. E depois, segundo alguns historiadores, haveria, na segunda parte do poema, uma apresentação basicamente do que seria a sua cosmologia, digamos assim, certo? Ou melhor, tem uma posição que diz que ele apresentaria uma cosmologia, porém os fragmentos que nós temos são muito poucos para se chegar a essa conclusão, e tem uma segunda visão que diz que não, ele não, ou seja, é um debate que há aqui, se o Parmênides criou ou não uma cosmologia que explicasse a física, certo? Isso é um debate que está em aberto ainda, dados os fragmentos não dá, mas o que é possível você perceber é que ali, pelo menos o que é certeza, dá para você ver uma crítica exatamente a esse processo que estava presente nas escolas anteriores dos pré-socráticos. Então, estabelecendo essas três vias, nesse primeiro poema, o Parmênides vai contar o quê? Ele vai dizer que ele vai ser levado por uma deusa, certo? Essa deusa, ele não dá nome a ela, ele não fala qual é o nome dessa deusa. Ele chegaria num determinado lugar onde ela falaria para ele a verdade. E ela vai distinguir, certo? Os três caminhos que a gente falou aqui. Então, o que seria o caminho do ser, certo? O que seria propriamente esse caminho do ser? Esse caminho do ser, como eu falei, é o pensamento que está ligado propriamente à realidade, ao ser. Então, qual que é a característica desse ser, certo? Dessa palavra ser. Que em grego, né, ser é enai, certo? Ou estim, o ser é, tá? Por Parmênides, basicamente, ele vai dizer que esse ser, ele é, basicamente, indestrutível, compacto, inabalável, sem fim, todo, não foi e nem será, pois é agora homogêneo, uno e contínuo. Em outras palavras, o princípio de tudo é esse ser, ele não se modifica, ele não muda, ele é uno e ele não há mudança nenhuma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por Parmênides, basicamente, não existe a possibilidade de movimento. E a gente vai entender isso já já. Eu vou explicar como que ele chega a isso. O que seria esse não ser? O não ser, por Parmênides, seria aquilo que é impensável, indizível, aquilo que não pode nem sequer ser falado, certo? Então, por Parmênides, a nossa... propriamente, a linguagem vai ter um papel fundamental aqui. A linguagem ela só pode enunciar, ela só pode nomear o ser, certo? Ela só pode falar sobre o ser. E basicamente, o não ser não pode ser dito nem falado. E o terceiro caminho, certo? Que é o caminho da doxa, é o caminho que confunde o ser, tudo bem, com o não ser. Ou seja, é o caminho que vai nomear propriamente a mudança, o movimento. Então, por Parmênides, há uma ordem, certo, de coisas, de objetos, basicamente, de que não poderiam ser nomeados. Então, por quê? Porque o Parmênides vai dizer o seguinte: olha, por que nós acreditamos na mudança? Por que nós acreditamos no movimento propriamente dito? Porque quando nós observamos a realidade, nós distinguimos, nós separamos esse ser, que é homogêneo, em partes. Nós dividimos esses objetos. Então, por exemplo, como eu olho aqui para essa realidade, eu olho lá atrás, eu vejo o quê? Eu vejo livros. Eu vejo aqui essa poltrona, eu vejo esse óculos. O que o Parmênides está dizendo? Em última instância, tudo isso é uma coisa só. É um único ser. Ele apenas é. A partir do momento que eu nomeio, o que eu faço? Eu acredito que eu vou separar esses objetos, certo? Em coisas, em partes diferentes, e esses objetos são unidades diferentes. Então, eu acredito que isso é um óculos, eu acredito que isso aqui é uma aliança, eu acredito que aquilo são livros. Esse nome, certo? Livro, esse nome, óculos, esse nome, aliança, certo? É você acreditar, basicamente, que esses objetos são unidades, tudo bem? Que estão durante o tempo, ou seja, elas vão se transformar e a partir disso deixam de ser. Então, o Parmênides vai argumentar que não há movimento porque não há possibilidade de nós chegarmos à unidade.
Em outras palavras, esse objeto que eu chamo de óculos, isso daqui é basicamente uma opinião minha. Por quê? Porque se eu for levar em consideração, se eu pegar esse objeto, que eu chamo de óculos, e eu dividir ele, eu vou perceber que esse objeto, além de óculos, eu tenho o quê? Eu tenho as lentes, certo? Eu tenho essa parte aqui. Então o que acontece? Esse objeto que parece uma unidade indivisível, que não se separa, na verdade é divisível. Ou seja, algo que parece finito pode ser dividido ao infinito. Eu posso pegar essa lente e dividir ela, certo? E ir dividindo infinitivamente. É esse o argumento que está ligado, basicamente, à ideia de Parmênides. Em outras palavras, por que não há movimento? Porque os homens, eles nomeiam uma ordem de coisas, certo? Uma ordem, você só poderia nomear o ser a partir do momento em que os homens, eles confundem o ser com os objetos, e a partir disso pensam que esses objetos são unidades separadas, que são indivisíveis, eles vão atribuir mudança para esses objetos. Mas, na verdade, essa multiplicidade que mudaria, na verdade não existe, porque ela é uma coisa só. Então, a ideia do Parmênides é basicamente questionar onde é que está a unidade. Essa poltrona aqui, certo? Que eu chamo de poltrona, esse objeto que eu chamo de poltrona, ele é de fato uma poltrona? Ou eu posso dividir, decompor esse objeto para ele ser outra coisa, certo? A gente deve pensar aqui agora, basicamente, no corpo, pensar no cristiano. O cristiano, ele é de fato cristiano? Porque se eu posso dividir o cristiano, posso dividir a cabeça, posso dividir o braço, esse braço posso dividir em células e por aí vai, infinitamente. É esse o argumento que está contra a opinião. A opinião, ela nomeia determinados objetos que ela pensa que são indivisíveis, unos, certo? E atribui a esse objeto uno uma transformação, mas na verdade não há nenhum objeto. Só existe a unidade. Não existe a multiplicidade. A multiplicidade não existe, porque todos os objetos podem ser divididos. Esse que é o argumento que basicamente vai estar presente na visão de Parmênides. O que é importante perceber nessa argumentação é que, na argumentação propriamente de Parmênides, quando ele fala que o movimento, certo? Ele não é possível, não é porque o movimento basicamente não é demonstrável. Você percebe isso, mas o problema é que do ponto de vista lógico, ele não é explicado. Então Parmênides está dizendo o seguinte, olha, a via da verdade é a via que ela se utiliza propriamente do pensamento e não dos sentidos. Os sentidos que são a doxa, os sentidos que apresentam o movimento, eles por conta própria não explicam o movimento, certo? Demonstrar simplesmente o movimento não é explicá-lo. Então, em Parmênides há uma dualidade entre sentidos e pensamento. A verdade estará no pensamento e vai se estabelecer para o pensamento, para dizer a verdade, os primeiros princípios da própria lógica. Então, Parmênides, ele deixa de lado a explicação dos sentidos, ou seja, os sentidos não são capazes de explicar o movimento se torna um problema, certo? Aquelas filosofias pré-socráticas anteriores que partiam da ideia de unidade e multiplicidade e usavam o movimento para explicar isso, elas não conseguem explicar o movimento. Porque para explicar o movimento, certo? E por isso ser e pensar é a mesma coisa, é necessário que o pensamento siga a via, certo? Dessa lógica, e o Parmênides vai apresentar a primeira formulação do princípio de identidade, A é igual a A, do princípio de contradição, A não é igual a B, ou seja, ao mesmo momento. Uma coisa não pode ser igual ao mesmo momento, certo? Então, por exemplo, não é possível você pensar o ser e não ser de Parmênides como opostos, tá? Isso é contra a visão dele. Então, eles não são opostos, tá, gente? E o princípio de ter ser excluído.
Então, esses princípios que vão ser a base da lógica, que a gente vai ver em outro momento, como a gente for falar do pai propriamente da lógica, que é o Aristóteles, certo? Platão e Aristóteles, na verdade, são dois, Platão e Aristóteles. Tudo bem? Eles vão estar formulados de forma absoluta em Parmênides. Tudo bem? O problema de Parmênides é que, quando ele apresenta essas três vias, a via propriamente da verdade, certo? Que nega a possibilidade do movimento. O movimento não pode ser entendido pelos sentidos, mas deve ser explicado propriamente pelo pensamento, certo? A via do não ser, certo? E a via propriamente da doxa, da opinião, da falsidade, essa visão vai abrir um horizonte para um movimento que nós vamos ver depois, quando a gente for conversar sobre Sócrates, que vai ser a sofística. A sofística, certo? Os sofistas, eles vão ser um movimento que vão estar se desenvolvendo a partir da visão propriamente do Parmênides. Por quê? Porque se pensar e dizer é a mesma coisa, tudo que eu falo é verdade. Não existe a possibilidade de eu falar a falsidade. Essa vai ser a interpretação dessa visão dos sofistas. Porém, como a gente viu, por Parmênides há uma divisão entre a via da verdade, a via do impensável, daquilo que não é dizível, e a via da falsidade. Há essa separação. Porém, os sofistas eles vão levar a visão do Parmênides a uma visão extremamente radical que a gente vai ver depois.